Uma pergunta interessante também, quando a pessoa ela ama um ser, ela cria fios dourados de luz. Como dizem o Divino Mestre Jesus, que é um ser que ama toda a humanidade, dizem que ele está conectado a cada um de nós, cada ser vivente na Terra, por fios de luz. Tanto é que a luz dele recobre e até ultrapassa o tamanho do nosso planeta, de tanto amor que flui dele para as criaturas. Né? E as pessoas chegam aqui na Terra e falam assim, mas eu estou com tal pessoa porque eu amei ele, ou eu estive com tal pessoa porque eu amei ela. Né? Mas eu amo os meus pais. Mas, se o amor ele cria fios dourados, que são indestrutíveis, tanto é que se diz que a única coisa que a espiritualidade ela não consegue quebrar na hora da pessoa vir, ela tira as memórias, ela tira os sentimentos, ela tira tudo que se refere ao passado do espírito encarnante, né? Menos as virtudes que ele conseguiu construir. Mas uma das coisas que ela não consegue quebrar de forma alguma é o amor. Esses fios dourados de luz amorosa são impossíveis de serem quebrados. Então, quando dois seres que se amam verdadeiramente se encontram no planeta Terra, é impossível eles não se reconhecerem. Eles podem não saber de onde vem, nem o porquê há aquele sentimento, mas eles se reconhecem e aí sim aquele amor vai brilhar de novo. Mesmo que passem milhares de vidas, porque aquele amor, aquele cordão de luz dourado, ele continua existindo. Então, se acontece isso, onde estão todas as milhares de pessoas que estão hoje, que ocupam um espaço na sua vida que você diz amar, estão na Terra? Ou seja, se você amou todos os seus pais de outras vidas, se você amou todas as suas mulheres de outras vidas, se amou todos os amigos de outras vidas, onde estão essas pessoas? Sabe, por quem você construiu fios dourados de luz? Deveriam ser muitas pessoas, não? Milhares. Você viveu aí 300 vidas. Em cada vida você amou 2 pais, pelo menos? Tem que ter pelo menos 600 pais por aí que você ama, que você encontra assim, nossa, desperta aquele amor gigantesco. Se você amou em cada vida 5 mulheres, tem que ter 1.500 mulheres por aí que você encontra assim, nossa, aquela explosão de amor. Mas cadê essas pessoas? Se é de fato amor isso? A gente tem que se perguntar isso. Outro exemplo também, se hoje seu pai chegasse para você e dissesse assim, olha, o irmão que você não conheceu morreu. Como você se sentiria? Você se sentiria triste? Você não conheceu esse irmão, provavelmente você não ficaria triste. Então isso é mais uma prova do sentimento que a gente diz ter para nossa família, é ser só apego. Porque quando um familiar que a gente conviveu muito, que a gente tem muita afinidade, morre, a gente fica triste, fica choroso, entra em luto. Tem pessoas que ficam anos de luto, não conseguem se desapegar nem das roupas da pessoa, por causa desse apego. E aí ela fala, não, mas porque o meu amor é muito grande. Será mesmo? Então, por que se um irmão que você não conheceu morresse, você não choraria, não ficaria triste? Então isso mostra que é um amor que está direcionado a um ou outro ser. Bom, agora eu queria introduzir aqui o amor segundo as religiões. As religiões, elas conseguem nos dar uma certa pincelada referente ao que é o amor, mas é claro, elas não são 100% eficientes, até porque não dá para descrever o que é o amor. Ele só pode ser vivido, ele só pode ser experienciado. É necessário ser amor, não tem como ter amor. Então as religiões elas conseguem pincelar de certa forma as virtudes que se relacionam com alguém que consegue expressar o amor universal. Então a gente percebe que a maioria das religiões elas expressam o amor como caridade, perdão, compaixão e gratidão. Mas isso não basta, porque é muito possível você colocar em prática várias dessas coisas que as religiões falam como amor, mas ainda assim não ser amoroso, mesmo assim não expressar amor. É muito possível uma pessoa ser muito caridosa, doar muito dinheiro, fazer muitas ações benevolentes, ser aquela pode ser filantropo, então fazer muitas ações boas para a humanidade, mas mesmo assim não ser amoroso. Então as religiões elas não conseguem expressar tão bem, ainda assim, aquilo que é de fato amor. Mas eu resolvi trazer
um aglomerado aqui de algumas das visões das religiões, né, para mostrar para vocês que elas batem, de certa forma, elas conseguem se convergir no mesmo significado, né? Sem dúvidas, as religiões do Oriente, elas conseguem falar de forma muito mais clara, elas conseguem expressar de uma forma muito mais bonita e muito mais aproximada do que as do Ocidente. Porque a gente sabe que as religiões do Oriente, elas são muito mais antigas, né? Elas compreendem já há muito tempo a questão da reencarnação, da continuidade da vida, do espírito imortal, do karma, da lei da semeadura. Então, por isso elas têm uma compreensão muito mais aprofundada referente ao amor. Mas, no final das contas, elas convergem bastante, né? O cristianismo traz o amor como a essência de Deus e a virtude maior. Ou seja, expressa como caridade, perdão e compaixão. O amor a Deus, segundo o cristianismo, seria a finalidade última da vida da pessoa. Ou seja, o objetivo mais importante a ser alcançado, conseguir amar a Deus. E olhando pela ótica e pela compreensão de que cada ser possui um fragmento de Deus dentro de si, realmente essa é o objetivo final, porque então ela vai conseguir desenvolver amor por todos os seres, por todas as coisas dos céus e da terra, porque Deus habita no interior de cada um. Essa é a verdade, essa é a essência, né? O Emmanuel falou através de Chico Xavier que o amor eleva acima das paixões transitórias, né? E aproveitando essa colocação de Emmanuel, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. E eu vou colocar também nesse trecho o vídeo para as pessoas que estão de casa assistir. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Bom, é até difícil de descrever a profundidade com que o Chico consegue nos mostrar, né, o que é o amor. Você sente o amor nas palavras dele, na forma como ele expressa, no tom de voz. Parece que traz um conforto muito grande para a nossa alma ouvir essas palavras. Mas como vocês puderam ouvir o amor que é possessivo, ainda é de grande grau de parentesco com o amor dos animais, com o amor animalizado. Por isso que eu trouxe aqui que o amor que está ligado ao apego, ou que está condicionado a algo, é um amor animalizado. E ele também disse que o Divino Mestre Jesus, ele amou sem querer nada para si, sem querer nada em troca. Então, são evidências, são sinais para nós conseguirmos
entender melhor o que é o amor. Continuando, o islamismo, nesse caso eu escolhi trazer o sufismo, que são uma das ramificações, que seria a mística islâmica, diz que o amor é visto como força cósmica, que une o buscador a Deus. E diz que as práticas que são necessárias é servir, ser justo e ter compaixão. O judaísmo traz aquela máxima, amar o próximo como a ti mesmo, né? O amor como mandamento sagrado. E segundo a Cabala, o amor sustenta toda a criação. O hinduísmo, que já é uma filosofia oriental, uma religião oriental, diz que o amor é a força cósmica e a devoção ao divino. Eu vejo um pouco de problema nessa definição de devoção, porque antigamente os deuses das mitologias hindus costumavam pedir devoção em troca de proteção, de bens, de favores, questões de favor divino, digamos assim, sabe? A criatura, ela se devota, ela emana energia naquele ser e em recompensa ele a protege. E realmente, de fato, antigamente isso funcionava muito bem, hoje não tão bem porque os portais da antimatéria para cá se fecharam. Não convém aprofundar nesse assunto, mas era isso que era proposto. Os deuses vinham e falavam: se vocês me adorarem, se vocês orarem por mim, se vocês fizerem sacrifícios por mim, eu vou nos proteger, eu vou dar boa condição financeira para vocês. Então, eu acho que isso, na verdade, acaba distanciando um pouco das pessoas do amor, porque entra de novo aquela coisa de amar querendo algo em troca. E a gente sabe que isso não é de fato amor, né? Mas, por outro lado, algumas filosofias de religiões hindus também colocam que o amor transcende o ego e une todas as criaturas, pois todas possuem o Atman, ou seja, se toda criatura possui o Atman, que a gente pode traduzir como centelha de vida, então quando você desperta o amor por todas as criaturas dos céus e da terra, e todas elas possuem o Deus dentro delas. No budismo, diz que o amor é ação benevolente, desprovido de apego. Quem ama busca irradiar a benevolência a todas as criaturas dos céus e da terra. Tem como características práticas a compaixão, a alegria pelo bem alheio, né? E a equanimidade amorosa. Buda, Siddhartha Gautama, ensinava o amor como libertação e não como prisão, mostrando mais uma vez que quando o amor é possessivo, não é de fato amor. Quando o amor ele tem que prender, não é de fato amor. No taoísmo, diz que o amor é viver em harmonia com o todo. Ele tem que ser natural, espontâneo e sem imposição. No confucionismo, diz que o amor é uma virtude ética, uma característica de você ser humano, você saber ter humanidade em si. E, além disso, ser benevolente. E no espiritismo, diz que o amor é a lei maior do universo, a síntese de toda a moral de Jesus. Que nós já vimos em outras palestras que isso está bem de acordo com as conclusões prévias que nós chegamos, né? De que o Mestre Jesus ele foi estudando, foi aprendendo com toda a humanidade, foi observando os problemas do ser humano e ele conseguiu sintetizar tudo o que ele aprendeu no amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele compreendeu que o amor é a única solução, não só para a nossa humanidade, mas para o nosso universo, né? E algumas filosofias também da Grécia, né, tinham como visão 2 tipos de amor também, que até a gente consegue convergir com o que